Gênesis capítulo 6, do verso 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os Néfilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. O Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei. Também o homem, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Renove, Pai, aqueles que estão cansados, desanimados. E também salva, Pai, pessoas aqui nesta noite. Que haja salvação, que Cristo seja exaltado, que o Senhor seja glorificado entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Já existiu ou ainda existe algum tipo de rixa na sua família? Existem famílias que a rixa é entre irmãos, irmãos que ficam anos sem se falar. Primos, aquele primo de outro estado, metido, sempre quando se encontra na casa dos avós, ele gosta de contar vantagem. Já aconteceu isso na sua família? Você sabia que existem rixas que duram séculos? Por exemplo, existe uma rixa entre Portugal e Espanha. E essa rixa começou no século XVI. E era por concorrência de rotas marítimas. Eles disputavam quem poderia descobrir primeiro outros continentes. Existe também uma rixa entre Brasil e Portugal. Os brasileiros gostam de fazer piadas com portugueses. E se você não sabia, os portugueses também gostam de fazer piada com os brasileiros. Existe uma rixa também entre Estados Unidos e Canadá, Inglaterra e França. Inglaterra e França, eles tiveram uma guerra que durou, chamada Guerra dos 100 Anos. México e Estados Unidos, Brasil e Argentina. E alguns acham que é por conta do futebol. Mas houve uma grande rixa entre Brasil e Argentina, na década de 70, por conta da construção da usina de Itaipu. E é claro, por causa do futebol também. Nós vamos ver que existem rixas entre raças, raças que se acham superiores. Existem rixas entre times de futebol. Por exemplo, o Noroeste ele tem uma rixa com que time? Eu não sei. Marília? Eu achei que era o BAC. BAC nem existe mais.
Existem rixas entre partidos políticos, esquerda, direita, classes sociais. Existem até rixas dentro das igrejas. Vocês sabiam disso? Tem irmão que briga com irmão dentro da igreja. Fica sem se falar. Não aqui, né? Pode até existir uma rixa neste momento na sua família. Algumas rixas chegam a ser violentas. Guerras que matam. Nós temos um conflito que está em andamento ainda, que é entre o povo palestino e o povo judeu. É um conflito. Existe uma rixa, e é uma rixa de séculos. Mas a pergunta para nós nessa noite é: por que o mundo é assim? Por que existe tanto conflito neste mundo? Nas famílias, entre os países, por que existem tantos conflitos? E para nós entendermos isso, nós precisamos entender o conflito mais antigo que existe no universo. Para nós entendermos esses pequenos conflitos que existem no nosso mundo, nós precisamos entender que existe um conflito que é o conflito mais antigo de todo o universo. É um conflito cósmico. É um conflito entre Deus e o diabo. Talvez você não acredite no diabo, mas ele existe. E esse conflito é antigo. Ele é o mais antigo de todos. Deus criou este mundo bom. Deus criou o homem à sua imagem, de forma perfeita. Deus colocou o homem num jardim, no paraíso, no Éden. E Deus deu uma única ordem a este homem, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, este inimigo de Deus, ele entrou no jardim. E nós não sabemos o porquê Deus permitiu isso. Mas este inimigo possuiu uma serpente e ele enganou a mulher. Ele enganou Eva e Eva comeu do fruto e deu do fruto para o seu marido, que também comeu. E o mundo foi amaldiçoado. E o homem foi afetado por conta do pecado. O homem ficou nu. O homem teve medo de Deus. Depois, este casal, eles tiveram filhos. E o filho mais velho matou o filho mais moço. E ali começa o conflito. Esse conflito é antigo. E por isso existem tantos conflitos sobre a face da terra hoje. Mas Deus, ele prometeu destruir a serpente. Ele fez uma promessa: eu vou destruir a serpente. E eu acredito que Gênesis 3,15, o texto que nós vamos ver agora, eu acredito que este é o versículo mais importante de toda a Bíblia. É o primeiro evangelho, a primeira boa notícia. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre você, Deus está falando com a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, está falando do descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Nós percebemos que há uma rixa entre Deus e o diabo, há um conflito. E Deus diz que este conflito se estenderia também aos seus filhos. Ele colocaria inimizade entre a mulher e o diabo. Há um conflito. E Deus diz que os descendentes do diabo,
É interessante, o diabo tem descendentes. Ele tem uma família. Os descendentes do diabo estariam em conflito com os descendentes da mulher. E Deus disse que da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E aí nós percebemos então que o mundo está dividido em duas famílias. A família da serpente e a família de Deus. E Satanás, quando ele ouve essa promessa, ele fala: vai nascer um descendente que vai esmagar minha cabeça? O que ele faz? Ele tenta destruir os descendentes da mulher. Então ele usa Caim para matar Abel. Como que Satanás faz para tentar se livrar dessa sentença que Deus decretou para ele? Primeiro, ele tenta destruição. Por isso que nós vamos ver Faraó matando as crianças no Egito, do povo de Deus. Depois nós vamos ver Herodes matando todas as crianças até 2 anos de idade. Satanás, ele não quer ter a sua cabeça esmagada, então ele tenta destruir os descendentes da família de Deus. Ele usa Caim, mas Satanás fracassou. Deus deu para Eva um outro filho. Satanás usou Caim, e Caim é chamado de filho do maligno. Ele é da descendência da serpente. Mas ele fracassou. Deus deu para Eva um outro filho chamado Sete. Então ele usa uma outra estratégia agora. E na verdade ele vai usar essas duas estratégias em toda a história. Ele tenta destruir a família de Deus, matando através do homicídio. Por isso que tem muitos cristãos morrendo hoje, sendo perseguidos. E ao longo da história, quantos cristãos foram mortos? É Satanás tentando destruir a família de Deus. Ele tenta através da destruição. E uma outra estratégia de Satanás, que vai ser o tema desta noite, ele tenta por meio da assimilação. Esse é o nosso primeiro ponto. Satanás usa contra a família de Deus a estratégia da assimilação. Ele usa a destruição através do assassinato e ele usa a assimilação. O que é assimilação? Assimilação significa juntar, integrar. Satanás, ele tenta misturar a sua descendência com a descendência de Deus. Ele tenta mesclar. No capítulo 4, de Gênesis, nós vimos que o capítulo termina dizendo que um povo passou a invocar a Deus. Os descendentes de Sete passaram a invocar o nome de Deus, a adorar a Deus. No capítulo 5, Deus vai falar desta genealogia, desta família, a família de Adão por meio de Sete. E é interessante que na genealogia de Adão, no capítulo 5, Caim foi tirado. Pode ler lá. Caim não está mais na genealogia de Adão. Ele foi tirado da genealogia. E agora nós temos uma genealogia que invoca o nome do Senhor. Nós temos uma família que busca Deus. E no capítulo 5, tem um homem especial, que a Bíblia vai dizer que ele andou com Deus. Ele não só invocou, mas ele andou. Enoque. E essa é uma marca da família de Deus. Eles invocam a Deus e eles andam com Deus. Mas no capítulo 6, esse povo que invocava a Deus, que andava com Deus, se casa com os filhos da serpente.
Quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, meu Deus, não pode ser um negócio desse. Esse povo que invocava o nome de Deus, que estava andando com Deus, eles olharam para as filhas da descendência da serpente e se encantaram com elas. E se casaram com elas. Olha o verso 1 e o 2. E sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus, olha aí, gente, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, viram que as filhas dos homens eram bonitas. E dentre todas elas, tomaram as que haviam escolhido. Verso 4. Naqueles dias, os Néfilins estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. O que está acontecendo aqui? O texto sagrado diz que os filhos de Deus tomaram por esposas as filhas dos homens. Filhos de Deus, filhas dos homens. O que isso quer dizer? Por incrível que pareça, esse não é um texto tão simples. Existem 3 interpretações nesse texto. Uma das interpretações é que esses homens, chamados filhos de Deus, eram os descendentes de Lameque, filho de Caim. E eles são chamados aqui filhos de Deus porque eles se achavam deuses. Essa é uma interpretação. E diz que eles tomaram as filhas dos homens. E eles engravidaram essas mulheres. E quando eles tiveram relação sexual com essas mulheres, eles estavam possuídos por demônios. Essa é uma interpretação. E daí nasceram os Néfilins. Nós já vamos falar dos Néfilins. Mas essa não é uma interpretação muito aceitável. Uma outra que é muito comum é que os anjos desceram na terra e eles tiveram relações sexuais com as mulheres humanas. E desta relação nasceram os Néfilins, ou gigantes. Por incrível que pareça, essa é uma interpretação muito usada por muitos teólogos. Mas a interpretação mais comum é de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Essa é a mais comum. É a mais aceitável. Bom, nós vamos partir do ponto de que os filhos de Deus são os descendentes de Sete. E as filhas dos homens são as descendentes de Caim. Eles se casam e eles tiveram filhos e eles são chamados de Néfilins, que significa grandes ou gigantes, talvez na sua tradução está como gigantes. E gigantes aqui não é aquela ideia de gigantes no sentido de pessoas com 5, 6 metros de altura, não. Gigantes é no sentido de homens que se achavam grandes. E até eles tinham um porte físico grande. Homens com 2 metros, pouco mais de 2 metros. Homens fortes, guerreiros. Desta junção dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nasceram homens robustos, fortes. E eles eram dominadores. E eles foram considerados os heróis da época. Eles eram as celebridades da época. E aí nós percebemos o seguinte, que existe um padrão na queda. No capítulo 5 diz que Enoque andou com Deus. Quem havia andado com Deus antes de Enoque? Quem?
Quem andou com Deus antes de Enoque? Existe um homem que andou com Deus antes de Enoque. Adão. Adão andava com Deus no jardim. Aí ele caiu e ele se esconde de Deus e agora ele tem medo só de ouvir os passos de Deus andando. Ele não quer mais andar com Deus. No capítulo 6, nós vamos ver que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Mas antes deles tomarem as filhas dos homens como esposas, diz o texto que eles viram que elas eram bonitas. O que lembra isso? A queda. Quando Eva olha para o fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que ela disse? E viu que era boa para se comer, que era agradável aos olhos. Existe um padrão na queda, em toda a queda. As pessoas olham e acham que aquilo é bom e possuem aquilo, tomam para si. Eva olhou o fruto, achou bonito e tomou para si. Agora os filhos de Deus olham para as filhas descendentes de Caim, acham elas bonitas e tomam elas para si como esposas. O povo de Deus foi novamente seduzido. Só que agora você percebe que a serpente não está presente fisicamente. Ela está presente por trás de tudo isso que está acontecendo. Você não vê mais ela, você não vê o nome dela, mas ela está agindo sorrateiramente, enganando, seduzindo. Essa ideia não é nova, a ideia de uma sociedade ou cultura que é seduzida por outras sociedades. Essa ideia de uma sociedade que é seduzida por uma outra sociedade, essa ideia não é nova. Dizem que os americanos, eles exportam a sua cultura para o mundo. O idioma, por exemplo, o inglês, é praticamente universal. Nós vamos ver o dólar americano. Praticamente quase todas as transações que são realizadas hoje no mundo são feitas através do dólar. Os americanos, eles mostram a sua cultura para que outros abracem, para que outros assimilem. Nós brasileiros, por exemplo, já adotamos o Halloween. Você que não sabe o que é o Halloween, Halloween é o dia das bruxas, que foi agora dia 31 de outubro. Olha como uma sociedade, ela é seduzida por uma outra cultura e fica encantada. O que tem a ver o Halloween com o brasileiro? Você já viu eles adotando as nossas festas? Você já viu o americano fazendo festa junina? Não. Então sempre, essa ideia não é nova, de uma cultura adotar os padrões, os valores de uma outra cultura, de serem seduzidas. Existem muitas coisas boas, vindas de outros países, mas o problema está nas coisas ruins. Por exemplo, aborto. O aborto já foi aprovado na Europa, nos Estados Unidos, há muito tempo. E quando as pessoas vão defender o aborto no Brasil, sabe o que eles falam? Os países de primeiro mundo já saíram na frente. Nós estamos ultrapassados? O que é isso? Eles estão olhando para uma outra cultura, para um outro povo, estão sendo seduzidos a pensarem, a agirem conforme aquela outra cultura. Casamentos de pessoas do mesmo sexo. Primeiro foi aprovado nos Estados Unidos, depois no Brasil.
Liberação do uso de drogas. Está quase já para liberar o uso de maconha no Brasil. Já não dá mais cadeia se você for pego fumando. Então é quase que liberado. O consumismo desenfreado. Essas nações de primeiro mundo, as nações europeias, a nação norte-americana é uma nação extremamente consumista. E eles mostram isso através de filmes, novelas, seriados. E o brasileiro começa a ver aquilo e quer ter também um carro igual ao outro, uma casa igual a do outro. É assim. Um celular igual ao do outro. Imoralidade sexual, isso é comum nesses outros países. E aí o brasileiro começa a olhar isso, não só o brasileiro, outros países, e começam a copiar. Os filhos de Deus ficaram encantados com as filhas dos homens. Infelizmente isso acontece na igreja também. Muita coisa ruim foi assimilada pela igreja brasileira, que veio da igreja americana e da igreja europeia. Por exemplo, teologia da prosperidade. De onde vocês acham que veio a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade veio dos Estados Unidos. Foi importada para nós. Essa ideia de que você tem que ser rico, que você tem que ser bem-sucedido em tudo que você fizer, que tudo tem que dar certo na sua vida, que você não pode ficar doente, que crente não fica doente, que crente tem muito dinheiro, que crente vai ter os melhores carros, as melhores casas. Essa ideia de um evangelho onde promete bênçãos terrenas veio dos Estados Unidos. E a igreja brasileira abraçou. Liberalismo teológico. O que é isso? A ideia de que a Bíblia não é bem a palavra de Deus, algumas coisas na Bíblia são antiquadas, são ultrapassadas. Essa ideia veio de onde? Da Europa. O tradicionalismo que veio da igreja europeia para a igreja brasileira. As igrejas brasileiras, isso está mudando, mas sempre se pareceram mais com igrejas da Europa, até a forma de se vestir, igual dos europeus, a forma de cantar, a forma de culto. Agora eu pergunto para vocês, o tradicionalismo ajudou a igreja da Europa? Vá lá nas igrejas cristãs na Europa, muitas são restaurantes agora, são boates, os prédios foram vendidos. E nós adotamos o jeito deles, assimilamos. Eu pergunto para você, você tem sido seduzido? Você tem sido seduzido pelos descendentes da serpente? Os filhos de Deus foram encantados pelas filhas da serpente. Muitos de nós ficamos encantados com o corpo que eles têm. Os crentes querem ter o corpo que as celebridades têm. Porque isso aí vai mostrando e a gente vai ficando seduzido. Fala, eu quero ter um corpo igual o que ele tem. Eu quero ter o padrão de vida do Neymar. Crentes ficam seduzidos pelo jeito sensual de se vestir, o estilo sexual de vida que eles têm. Alguns chegam a se casar com os filhos da serpente, igual os filhos de Deus fizeram lá, em Gênesis capítulo 6. Muitos filhos de Deus estão se casando com filhos da serpente. O texto diz que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens como esposa. Alguns dizem, pastor, mas eu já vi muitos casos de pessoas não crentes se converterem. Sim,
Eu não tenho dúvida. Eu já vi muitos casos de crentes que casam com pessoas não crentes e depois aquela pessoa se converte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Todos esses casos são exceções. Não são regras. São exceções. Nós temos que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Deuteronômio, capítulo 7, verso 3 e o 4 diz: não se casem com pessoas de lá. Moisés está orientando o povo de Israel antes de eles entrarem na terra de Canaã. E Moisés diz: olha, vocês vão entrar lá e vai ter um monte de moça bonita, mas não é para vocês se casarem com elas. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Deus orientou o povo dele. E o que o povo dele fez quando entrou em Canaã? Se casou com as cananeias. E teve um rei, olha o rei Salomão. O rei Salomão amou muitas mulheres, ele tinha um coração grande, né? Amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Elas vão fazer vocês se desviarem. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Gente, ele amava elas. E continua. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. 1000 mulheres ele teve. E as suas mulheres o quê? O levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Esdras, depois do exílio, depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram e dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. Existe uma descendência santa e existe uma descendência maligna. E eles se misturaram. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. E aí Esdras diz o que ele fez. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Quando Esdras viu aquilo, ele ficou inconformado. Neemias. O povo volta para a cidade de Jerusalém depois do cativeiro. Olha o que diz: naqueles dias vi alguns judeus que se haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon
e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e disse-lhes: não concitam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Esdras, quando viu, ele tirou o próprio cabelo e a própria barba. Neemias falou: eu vou tirar deles. Neemias arrancou o cabelo deles. Como pastor, eu não posso. Mas eu posso tirar o meu próprio cabelo. 2 Coríntios, alguém pensa assim: mas isso é só no Antigo Testamento. Não. 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Os filhos de Deus se encantaram com as filhas dos homens. E isso é errado, é pecado. Agora, só uma observação: Deus não é contra o casamento interracial. Deus não era contra que um judeu se casasse com uma moabita. A bisavó de Davi era o quê? Quem sabe? Moabita. Deus não era contra o povo de Israel se casar com pessoas de outras nacionalidades. O que Deus era contra era um crente se casar com alguém que adora outros deuses. E é isso que ele continua sendo contra. Namoro não é estratégia de evangelismo. Eu vou namorar para ver se eu converto essa pessoa. Não. Espere ele se converter. Daí você namora e casa com essa pessoa. Entenderam, pais? Entenderam? Jovens solteiros da nossa igreja que desejam se casar. Satanás usa contra Deus a estratégia da assimilação. Os filhos de Deus ficaram encantados com as filhas dos homens. E qual foi o resultado, irmãos? Como que Deus viu isso? Olha o verso 11 e o 12 de Gênesis capítulo 6. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. O que aconteceu dessa união entre os filhos de Deus e os filhos da serpente? Corrupção, violência. Caim matou Abel, Lameque matou 2 homens. Imagine os descendentes que não buscavam a Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. Satanás usa contra Deus a estratégia da assimilação, da junção. Em segundo lugar, Deus reage a isso com tristeza, com justiça, ou você pode trocar aqui, com juízo e com graça. Deus reage a essa atitude com tristeza, juízo e graça. Olha o verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne e os seus dias serão 120 anos. Vocês se lembram no capítulo 5, homens que viveram com mais de 900 anos? Vários homens viveram mais de 900 anos. O que Deus ele diz? Eu não posso deixar. Imagina esse povo vivendo tanto tempo, eles vão aperfeiçoar a forma de pecar. Eles vão ficar cada vez mais sagazes no pecado. Imagina esse povo vivendo.
900 anos. E aí Deus diz, o meu espírito será tirado, não permanecerá. Em outras traduções diz, o meu espírito não contenderá. O meu espírito não vai ficar mais lutando para que o homem ande de forma correta. Eu não vou ficar lutando por muito tempo para que o homem se arrependa. 120 anos. Aqui tem duas interpretações. Uma que seria uma média, a data limite aí, o tempo limite de vida de um ser humano. Mas nós vamos ver que alguns viveram até um pouco mais de 120. E uma outra tradução é que eles teriam 120 anos até o dilúvio. Essa é uma das interpretações mais corretas. Deus estava dando para aquele povo 120 anos. A gente vê o que é aqui? Graça ainda, misericórdia. Vocês terão 120 anos até o dilúvio. O texto também vai dizer que Deus se entristeceu, versos 5 e o 6. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e com toda a imaginação dos pensamentos de seu coração, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. É isso que resultou da junção. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis capítulo 1, Deus ele vê aquilo que ele cria e diz, isso é muito bom, muito bom, muito bom. E agora ele olha para a sua criação e diz, isso é mal. E o texto tem um outro ponto aqui que também é polêmico, que diz que Deus se arrependeu, mas essa não é a melhor tradução. A melhor tradução é que Deus se arrependeu, se entristeceu, perdão. E não se arrependeu. Porque arrependimento denota o quê? Erro. Eu errei e agora estou arrependido. Arrependimento tem a ver com quem peca. Deus não se arrependeu, ele se entristeceu. O Senhor se entristeceu de haver feito o homem. E isso lhe pesou o coração. E agora Deus declara uma sentença para este homem que se uniu com as filhas dos homens. Olha o verso 7. E diz o Senhor, destruirei. Marca bem essa palavra. Destruirei da face da terra o homem que criei. Tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves dos céus. Pois me arrependo de havê-los feito. Deus diz que vai destruir. Nossa sociedade não suporta a ideia de um Deus que pune o pecador. Vocês já perceberam? A imagem que a nossa sociedade gosta de pintar de Deus é de um Deus, um senhor velhinho, com a barba grande. Esse aí acho que é o Papai Noel, não é? Não é Deus, irmãos. A impunidade está nos lares. Nós não gostamos de punição, de juízo. A impunidade está nos lares. Os pais reclamam da impunidade da nossa nação, mas a impunidade começa nos lares. Você que não gosta de corrigir o seu filho, quando ele crescer, ele também não vai querer uma sociedade que corrige nem a si mesmo e nem os outros. É isso que nós estamos vendo. A impunidade está nas escolas, nas igrejas, no judiciário. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus não é como os pais dos nossos dias. Deus não é também como os juízes do nosso país, que liberam criminosos, que não pune criminosos. Deus é amoroso, a Bíblia vai dizer. Deus é misericordioso, a Bíblia vai dizer. Deus é paciente, Deus é longânimo.
Mas ele disse: destruirei da face da terra o homem que eu criei. Ele é amoroso, mas ele é um juiz justo. Ele é misericordioso, mas ele disse: existe um limite. E o limite está acabando. Eu vou destruir o homem que eu criei. E nós vamos ver isso com o dilúvio. Primeiramente com o dilúvio. Algumas igrejas querem ser mais amorosas que o próprio Deus. Não, aqui, pastor, a pessoa está pecando, deixa. Vai se resolvendo aí, pastor, tranquilo. Com o tempo a coisa se acerta. Deixa Deus falar com ele. Mas a Bíblia diz que a igreja, ela deve disciplinar seus membros. Olha o que diz 1 Coríntios 5, verso 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Havia um jovem dormindo com a madrasta. E vocês estão orgulhosos. Sabe o que é? Aqui é a igreja do amor. Nós, não, corrigir, deixa que isso aí vai se acertando. Mas vocês não estão vendo que tem imoralidade, tinha que corrigir isso aí. Não, aqui nós pregamos só que Deus é amor. E aí Paulo continua, não deviam, porém estar cheios, vocês não deviam, porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Era para vocês terem feito isso. E aí ele continua, quando vocês estiverem reunidos, em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse jovem, este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que Paulo está falando? Essa pessoa tem que ser excluída do meio de vocês. Por quê? Na esperança de que ele se arrependa. Porque ao ser excluído, ele está fora do aprisco e ele é entregue ao lobo. Ele é entregue a Satanás. Se ele é de Deus, ele vai apanhar, ó. Mas daí ele volta. Isso nem acontece. Não é? Alguém já apanhou? Eu já. Você que está aqui nesta noite, ou está vendo através do vídeo, não brinque com Deus. Deus é amoroso, Deus é paciente, é longânimo, mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Não brinque. Os filhos de Deus ficaram encantados com as filhas dos homens. E Deus disse, eu vou destruir o homem. E ele fez isso enviando o dilúvio. Irmãos, o que foi o dilúvio? Cenas do próximo capítulo. Né? O que foi o dilúvio? Só uma família sobreviveu. Imagina. Esse Deus, será que ele é conhecido nos nossos dias? Mas a promessa, Deus prometeu destruir o homem e ele fez isso. Mas e a promessa que ele fez? De que da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Ele falou, eu vou destruir todo mundo. Mas aí como é que o descendente ia vir? Deus perdeu a batalha para a serpente? Não. Deus falhou em sua promessa? Não. Satanás bagunçou a história. Ele fez com que os filhos de Deus se unissem com as filhas dos homens, mas Deus tinha uma carta na manga.
A promessa de Deus de esmagar a cabeça da serpente ainda estava intacta. E nós sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus preservou uma família, a família de Noé. Satanás ainda lutaria contra Deus. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia. Satanás lutando contra Deus. Essa batalha cósmica, antiga. Nós vamos ver Satanás, ora tentando destruir a família de Deus. Como eu disse, Faraó mata as crianças. E aí Moisés é preservado. E ora, Satanás, sabe o que Satanás faz? Ele pega o joio e planta ali no meio do trigo. Ele tenta unir. Quando ele não consegue destruir, ele tenta unir. Primeiro ele tenta te destruir. Aí ele vê que não consegue, ele tenta te encantar. Aí ele começa a mostrar os reinos deste mundo. O padrão deste mundo. E você vai ficando encantado. E a Bíblia diz: não se conforme com este mundo. Não tome a forma deste mundo. Não é isso que a Bíblia diz? Em meio a todo este caos, Deus preserva uma família. Vamos ver lá. E nós já estamos terminando. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé é um modelo para nós daquilo que aconteceu com cada crente que foi salvo. Noé é um modelo daquilo que acontece com cada crente que é salvo e será salvo. Como que Noé foi salvo? O texto diz: ele encontrou graça. Significa que ele não merecia ser salvo. Ele encontrou graça. E depois o texto diz que ele se tornou um homem justo, íntegro e um homem que andava com Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que quando alguém é encontrado pela graça de Deus, se alguém é salvo, essa pessoa será justificada, ela será uma pessoa íntegra e ela vai andar com Deus. Alguém que diz assim: eu fui alcançado pela graça, mas não anda com Deus, não é uma pessoa reta, não procura viver em santidade, não foi alcançada. Ainda está perdida. E Deus alcançou Noé, teve misericórdia dele, ele foi salvo pela graça. Noé foi salvo pela fé. No que Noé depositou a sua fé? Imagine, irmãos, quantas vezes ele ouviu a história. Deus prometeu. Deus prometeu nos salvar. E Deus prometeu que do ventre da mulher vai nascer um homem que vai esmagar a cabeça da serpente. Este mundo está um caos. Este mundo está cheio de violência, de injustiça, mas Noé ouvia diariamente dos seus pais: um dia vai nascer alguém que vai acabar com tudo isso, e por ele confiar nesta promessa, ele foi salvo. É isso que é ser salvo pela fé. Ele descansou na promessa. A promessa de que Deus enviaria um homem para esmagar a cabeça da serpente. E sabe o que aconteceu? A promessa se cumpriu. E Noé nem imaginava que seria alguém da sua descendência. A promessa se cumpriu, Jesus Cristo nasceu. Na cruz, a serpente deu o seu último golpe. Lembram o que continha na promessa? O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar. A serpente deu o seu último golpe ali na cruz. E quando ela achou que havia vencido, mal sabia ela, a cabeça dela estava sendo esmagada. E Noé olhou para este dia. Só dele
olhar para este dia e acreditar nesta promessa, ele foi salvo. Deus prometeu que destruiria toda a raça humana, e ele fez isso nos dias de Noé. Enquanto muitos estavam encantados com as filhas dos homens, casando-se, se dando em casamento, bebendo, não é isso que o texto diz? Diz que eles bebiam, se casavam e davam-se em casamento. Eles estavam encantados, mas Noé não. Noé estava aguardando ansiosamente pelo filho da mulher. O povo estava encantado com as filhas da serpente, mas Noé aguardava o filho da mulher, que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. E sabe de uma coisa? Deus prometeu novamente derramar juízo sobre este mundo. E este é chamado de o juízo final. Significa que a serpente, que já está derrotada, e todos os seus descendentes serão destruídos. Ela já está derrotada, mas a Bíblia diz que ela será destruída. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu não pus no projetor. 2 Tessalonicenses, lá no final da sua Bíblia, capítulo 2. Versos 7 e o 8. Amém? Diz assim: pois o mistério da impiedade já está atuando. O mistério da impiedade. E falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. E então, esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Irmãos, há uma guerra cósmica, mas tem gente que imagina que é assim, Deus forte, poderoso, e o diabo é um pouquinho abaixo, ele também é forte. Não, irmãos, vocês não entenderam. Se você pensa assim, você não entendeu. É mais ou menos assim, Deus e um cisco. Aí você vai dizer, é isso que o diabo é. É menos que isso, mas para a gente entender na nossa mente, é um cisco. Tessalonicenses diz que ele vai matar com o sopro da sua boca. Entenderam? A serpente e todos os seus descendentes serão destruídos. A serpente já está com a cabeça esmagada. Você já viu cobra atropelada? Ela fica mexendo ainda, né? Na estrada. Mas já está morta, ela vai morrer. Mas ela ainda está mexendo um pouco, ela tenta ainda. Ela já está com a cabeça esmagada. E 2 Pedro diz, como será esse dia? Os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo. Primeiro foi com água, agora a Bíblia diz que será com fogo. E estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Deus prometeu lá que iria destruir, e fez. E ele prometeu de novo. E Deus não falha. Você que está aqui, talvez olhe para a nação brasileira e fale, eu quero justiça. Eu quero justiça no Senado, eu quero justiça na Câmara, eu quero justiça no STF. Hoje, muitos brasileiros foram às ruas pedindo justiça. Eles querem tirar um juiz corrupto lá do país. Não é isso que aconteceu hoje? Dia 17 de novembro de 2019? O povo foi às ruas porque o povo quer justiça. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus também quer justiça.
mas ele quer justiça em toda a terra. Ele não quer só no STF. Ele quer justiça na sua casa, nessa igreja, nessa cidade. E sabe de uma coisa? Ele está vindo. E agora ele vem para aplicar o seu juízo. E ninguém vai escapar do juízo, a não ser aqueles que fizerem como Noé fez. Noé depositou a sua fé no descendente da mulher que viria. Noé depositou a sua fé em Cristo e ele foi salvo. Você também pode ser salvo nessa noite. E sabe qual que é o nome disso? Evangelho. Vamos orar.